Bom dia a todos. O encerramento deste congresso, pela sua tradição e grandiosidade, somadas à relevância ímpar pelo momento histórico que estamos vivendo, jamais vivenciado, não poderia ocorrer de forma mais adequada e oportuna com a conferência de encerramento com o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que sempre nos brinda com seus conhecimentos voltados à efetiva entrega da prestação jurisdicional. Como não falar, ministro, em tutela de urgência e execução, principalmente em período em que a pandemia exige mais do que nunca a efetividade como forma de exercício de cidadania. Aliás, não fosse o momento histórico que estamos a protagonizar, diria que a Justiça do Trabalho está em festa, ao finalizar a inédita Semana Conjunta da Conciliação e Execução, comemorando a movimentação de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais, dos quais 601 milhões foram movimentados em trabalhos de conciliação e ações de execução oriundas do TRT-15. Resultados tão expressivos ocorreram pela participação também em razão do trabalho sob a maestria do ministro Cláudio Brandão à frente da Comissão Nacional da Efetividade da Execução, que de forma coordenada com os TRTs permitiu o efetivo atendimento a milhares de cidadãos, também impulsionando a economia nacional. E aproveito, inclusive, a oportunidade na sua pessoa, senhor ministro, para parabenizar todos os magistrados e servidores pelo incansável trabalho e pelos incontestáveis resultados. Apresentar o ministro Cláudio Brandão não é uma tarefa fácil diante do seu extenso currículo. E eu vou me permitir fazer um rápido resumo, ministro, para termos mais tempo com Vossa Excelência. Ministro Cláudio Brandão iniciou o curso de Direito na Universidade Católica de Salvador e se graduou na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. É mestre pela Universidade Federal da Bahia, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Ingressou como auxiliar judiciário no TRT-15, no TRT, quase errei, não 15, 5. Atuou como juiz substituto em várias juntas de Salvador, no interior do estado da Bahia, em Sergipe. Em 2004, tomou posse como desembargador no TRT-5 e, desde 2013, ministro do TST, membro da 7ª turma e da subseção 1 da seção especializada em dissídios individuais. Exerceu a vice-presidência da ANAMATRA, atuou como na diretoria da MB, a Matra 5, é membro do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, e autor de vários livros e artigos jurídicos, exercendo também o magistério com atuação em várias faculdades. Dentre as inúmeras comissões, faço questão de destacar que foi o primeiro coordenador do Comitê Gestor do PJE na Justiça do Trabalho. Senhor ministro, está com a palavra. Obrigado, desembargadora Ana Paula. Em sua pessoa, cumprimento todos os amigos, queridos, colegas, juízes e juízas, desembargadores, desembargadoras que estão conosco nesta manhã, início de tarde, finalizando mais um grandioso evento que o TRT-15 proporciona à comunidade brasileira, diria, não apenas comunidade jurídica, mas no momento que se parte a discutir como tema central os efeitos desta realidade do Brasil pandêmico, o evento passa a ter contornos para muito além do interesse da área jurídica. É um prazer estar nesse final de manhã. Cumprimento o desembargador João Batista, diretor da Escola Judicial do Tribunal, enfim, dizer que, para mim, é uma honra estar ao lado de tantas pessoas que por aqui passaram e nesse final de manhã, trazendo algumas reflexões sobre um dos temas que, para mim, é um dos temas mais caros do momento. A desembargadora Ana Paula já
adiantou, talvez, a sua fala inicial pudesse ser o resumo daquilo que nós tentamos transmitir nestes momentos de Brasil pandêmico, em que se busca cada vez mais fazer com que o processo saia para além dos autos e vá regular as relações da vida. Isso, para mim, portanto, é uma honra, e agradeço a gentileza sempre com que sou tratado no TRT 15, e essa gentileza não diminui quando estamos à distância. O lamento que faço é apenas aquele lamento comum de não poder estar presencialmente para compartilhar o carinho e o afeto dos colegas da 15ª região, mas, repito, o fato de estar à distância não diminui este carinho, este afeto. O calor humano consegue transportar-se pelas ondas da internet. Por isso mesmo, repito, é uma honra estar aqui hoje. E eu tenho feito, colegas, sempre em eventos públicos, desde que estamos neste momento, eu tenho feito inicialmente uma manifestação de solidariedade a todas as famílias brasileiras, hoje já alcançando a inimaginável marca de 600.451 vidas que sucumbiram nesse período da Covid-19. Porque eu sempre tenho dito e feito isto, para que o número não deixe de representar para nós a simbologia de que nele estão incluídas vidas humanas. É importante que nós não nos embruteçamos com este número e passemos a repeti-lo absolutamente sem nenhum constrangimento, dizer que o Brasil já perdeu hoje 600.451 vidas. E se me permitem, todos os colegas magistrados, eu simbolizaria toda esta perda na pessoa do nosso queridíssimo amigo do TRT 15, que esteve várias vezes em congresso do TRT 15, o nosso querido amigo ministro Valmir Oliveira da Costa. Não porque seja ele um ministro, mas porque, como disse antes, era e é um amigo do TRT 15, um amigo de todos nós. Portanto, vai aqui, em seu nome, a minha solidariedade a este Brasil de 600.451 vidas. Verão que os dados oficiais hoje são um pouco menores, mas nós sabemos que, infelizmente, o Brasil das estatísticas é muito diferente, em alguns casos, do Brasil real. Quando a desembargadora Ana Paula fala na Covid-19, na realidade pela qual todos nós estamos passando, isso nos leva a imaginar a preocupação que estamos todos nós em buscar compreender o mundo do Brasil que estamos vivenciando. Então, a mim cabe, nessa brevíssima fala, tentar estabelecer uma relação entre pandemia, tutelas de urgência e execução. Isto, para mim, é realmente importante, porque eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. Falar um pouco sobre a efetividade, o papel do juiz na efetividade da execução, algo que me parece muito importante para reacender a chama daqueles que imaginam ser a execução apenas mais uma etapa do processo, a execução como uma etapa burocrática do processo. Falar um pouco da pandemia no contexto das tutelas efetivas, e finalmente, também falar um pouco da adaptação razoável, e no final, e exatamente nas 2 imagens finais, fazer uma provocação aos colegas magistrados que por aqui estão nos acompanhando. Então, não sei se a técnica me auxilia aqui na transmissão da imagem, se já podemos prosseguir. Eu, então, quero, em primeiro lugar, falar um pouco da efetividade da execução e o papel do juiz na efetividade da execução trabalhista. Se nós falássemos em efetividade, a primeira ideia que nós temos e temos que responder a esta indagação consiste em saber se
a efetividade tem um fundamento constitucional. Todos nós sabemos que o processo em geral, o processo brasileiro tem assento constitucional, todos nós sabemos, acho que eu estou com um problema de compartilhamento, eu só vou pedir aqui uma pequena ajuda à técnica, me perdoe, eu gosto muito de fazer essas experiências e fizemos antes, então acho que estamos ok? Podemos prosseguir, acho que sim agora. Desculpem-me aqui a pequena falha. Então, dizia eu que a primeira pergunta a ser respondida é se há um fundamento constitucional para a efetividade do processo, se há uma garantia estabelecida para o cidadão brasileiro de tentar, claro, buscar na Constituição o reconhecimento de um direito a um processo rápido, a um processo efetivo e a um processo cuja duração esteja pautada num critério de razoabilidade. Todos nós nos lembramos sempre, quando falamos em acesso à justiça, nos vem a primeira compreensão, vi aqui que houve um erro de digitação no inciso 35 do artigo 5º, da ideia de acesso à justiça, sempre nos lembramos e pensamos na compreensão do processo, do acesso no sentido de facilitação do ingresso das ações em juízo. Isso é importante, eu vejo que estou vendo um probleminha aqui no compartilhamento, eu não estou mexendo na tela, enfim, vamos tentar ajustar aqui. Me perdoem essa pequena falha que está acontecendo no compartilhamento. Mas, enfim, dizia eu que a primeira preocupação a ser verificada é se há um fundamento constitucional para o direito de acesso à justiça. E, a meu sentir, nenhuma dúvida há nesse sentido, na medida em que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Brasileira, ao tratar do acesso à justiça, tem que ser compreendida também, esse direito tem que ser compreendido também na sua dimensão material, concreta, e não apenas naquilo que representaria as medidas que o Estado brasileiro dota ao cidadão para fazer com que possa ele ingressar em juízo. Portanto, a meu sentir, no próprio inciso 35 do artigo 5º, ao tratar do acesso à justiça, já teríamos o primeiro fundamento para reconhecer um direito fundamental ao processo efetivo. Mas não apenas isto, o nosso constituinte, preocupado com discussões certamente que poderiam ensejar discussões maiores sobre como esse acesso poderia ser interpretado, ao densificar essas normas no CPC de 2015, ou seja, ao estabelecer as normas fundamentais do processo brasileiro, também definiu lá, e eu faço questão de mencionar esse dispositivo, que me parece muito importante no contexto da efetividade do processo, a redação dos artigos 1º, 4º e 6º do CPC de 2015. Esses 3 artigos, eles têm uma importância bastante significativa, porque eu os vejo e os compreendo como como se fornecesse ao intérprete do CPC uma espécie de cartão de visitas, ou seja, indica de que maneira, e o artigo 1º faz essa correlação, de que maneira deveria ser interpretado o conjunto normativo que, a partir do artigo 1º, se apresenta para o seu usuário, digamos assim, né? E aí não há nenhuma dúvida que o CPC estabelece uma importante regra ao dizer que o processo civil, podemos perfeitamente ler também o processo trabalhista, será interpretado, será ordenado, será disciplinado de acordo com os valores, com as normas e com os fundamentos, com as normas fundamentais da nossa Constituição. Vejam que o legislador foi muito feliz ao mencionar a
expressão valores, no artigo 1º. E isso é muito importante no contexto de tutelas efetivas, tutelas de urgência, em tempos de pandemia. Porque nós temos que compreender que em alguns momentos, e me refiro especialmente aos colegas magistrados de primeiro grau e àqueles que vão decidir tutelas de urgência no tribunal, muitas vezes o magistrado terá que decidir a tutela com base em valores, muito além de normas positivadas, especialmente nos casos em que a decisão se pautará em indícios de plausibilidade, que é um requisito, como todos nós sabemos, essencial para a concessão das chamadas tutelas de urgência. Mas veja que o legislador brasileiro, também nesse contexto, em 2 outros importantíssimos artigos, menciona expressamente a necessidade de que o processo também se preocupe com a chamada tutela satisfativa. Vejam que o legislador teve a preocupação, certamente, de evitar ou tentar, ou quem sabe, se antecipar às discussões que poderiam existir no campo doutrinário. E disse que a duração razoável do processo não inclui apenas o decidir, não inclui apenas a prolação da decisão pelo parte do juiz. Ao contrário, avançou e disse exatamente a decisão não terá nenhum sentido se não for acompanhada a decisão daquilo que nós podemos chamar de tutela satisfativa. Isto é, a concretização do bem da vida, a entrega efetiva daquilo que representa a solução a ser buscada no caso concreto. E, nesse sentido, a doutrina inteira do Brasil contemporânea segue essa mesma regra, ou melhor, essa mesma interpretação, ao reconhecer o sentido de efetividade. Isto é, efetividade, e cito, por exemplo, Luiz Roberto Barroso, cito, por exemplo, professor Fred Didier Júnior, que reconhecem haver no Brasil o direito fundamental a uma resposta do Poder Judiciário que possa ser considerada efetiva, adequada e tempestiva. Vejam, efetiva, adequada e tempestiva. Tempestividade tem a ver com a duração do processo, todos nós sabemos. Adequação tem a ver com a possibilidade e pertinência da medida escolhida para produzir o resultado que se deseja, e efetividade tem a ver com concretização daquilo que representa a resposta do Poder Judiciário à demanda levada a juízo. Estou tentando aqui só passar, porque eu preciso passar aqui umas telas para vocês, mas eu acho que tem havido algum probleminha na exibição. Pode passar a próxima, então? Acho que é Isaías, isso. Então, eu vou lhe pedir, então, quando eu fizer aqui um sinalzinho com a mão, você pode já passar para facilitar, tá bom? Eu peço desculpas aos demais. Mas vejam, e agradeço logo o apoio. Então, quando nós falarmos de tutela efetiva, temos que nos lembrar desse contexto de resposta que seja capaz de produzir o efeito que se deseja, no tempo que se espera que a resposta venha e também que o resultado seja alcançado. E isso nós todos podemos compreender como decorrência, e cito o professor Fred Dias Júnior, dos princípios fundamentais do devido processo legal e da inafastabilidade da atividade jurisdicional. E vejam que, disse eu, a doutrina, pode passar para o próximo, a doutrina tem seguido esta linha e vários autores se debruçam a repetir esta compreensão de que na nossa Constituição está a base para um processo brasileiro, e aí já diria eu, um processo do trabalho brasileiro que seja capaz de produzir o resultado que se espera dele no menor espaço de tempo possível, mas também que garanta a concretização daquilo que se deseja. Porque não adianta o juiz ter uma sentença muito bem produzida se a decisão não for capaz de resolver o conflito para além dos autos, o conflito no mundo e na realidade no qual ele se insere. Pode passar, por favor. A professora Maria Tereza Sadek, por exemplo, e aí cito o professor também Atos Guzmão Carneiro, e que cita ser, e aí o faz também com a professora Pellegrini Nover, Ada Pellegrini Nover, uma das maiores conquistas do novo processo civil brasileiro. Já dizia isso muito antes do CPC atual de 2015, que procura estabelecer para o magistrado uma gama de ferramentas capaz de fazer com que seja, de fato, assegurado de maneira concreta o direito à justiça. Pode passar para o próximo.
Temos aqui, por exemplo, também a professora Maria Tereza Sadek, pode passar, e uma interessante manifestação do Supremo Tribunal Federal, na discussão candente que está no momento sobre o efetivo acesso à justiça, no julgamento da DI 5766, estava pautada para ontem, foi adiada, e eu me refiro ao voto do ministro Luiz Edson Fachin, que reconheceu que a nossa legislação, ao estabelecer restrição ao acesso à justiça, está, de alguma forma, violando um direito fundamental em sede constitucional. E vejam, o Brasil já tinha esta previsão ao aderir à Convenção de Direitos Humanos Interamericana, mas resolveu deixar mais claro ainda esse direito ao estabelecer no artigo 5º mais um inciso 78, para mencionar a duração razoável do processo. Mas vejam que e aí concluo essa primeira abordagem, ou seja, na Constituição existe, portanto, a sede para que nós reconheçamos existir um direito fundamental a um processo que seja capaz de produzir o resultado que dele se espera num tempo que se entenda ser razoável, claro, no tempo menor possível, e garantindo também, a partir dos princípios que orientam a atividade do Estado brasileiro, no menor tempo possível e com a menor prática de atos, princípio da eficiência, que também nele seja observado. É importante que nós observemos que alguns princípios que são próprios da atividade administrativa também podem ser aplicados como princípio da eficiência no âmbito do processo brasileiro. Mas a pergunta que vem em seguida é: que tipo de tutela se deseja? Qual é a tutela que se espera do processo? E aí eu não posso deixar de observar, peço que seja, pode passar, por favor, Isaías, a lição do professor Kazuo Watanabe, que vem trabalhando já de maneira intensa, enfim, ao longo de toda a sua trajetória, mas agora muito mais intensamente, na ideia de que o que se espera do Poder Judiciário é o direito de acesso a uma ordem jurídica justa. E veja que se introduz no contexto do direito de acesso à justiça um elemento de interpretação da decisão que se espera produzir. Veja, não apenas mais uma decisão que seja capaz de produzir o resultado em tempo rápido e que seja capaz de produzir esse resultado para além do processo, mas também um resultado que represente uma interpretação do sistema jurídico em consonância com os valores constitucionais. E para homenagear o TRT de Campinas, já que estamos aqui, eu vou citar 2 exemplos nos próximos 2 slides, que a minha compreensão de construção jurisprudencial, pode passar o primeiro, de uma decisão calcada na ordem jurídica justa. O primeiro deles, o reconhecimento do pagamento de horas extraordinárias integralmente para o cortador de cana, e não apenas do adicional. Hoje é que se tem um acordo meio aqui do TST de 2020, mas evidentemente a origem dessa construção doutrinária jurisprudencial foi o TRT de Campinas, em que se reconheceu que a exaustão provocada pelo trabalho na cana-de-açúcar, em que se remunera por produção e se exige cada vez mais uma carga de trabalho maior, e as variedades de cana-de-açúcar mais leves exigem também um corte de volume de cana expressivo, fez com que o tribunal reconhecesse que a justiça na decisão não estava tão somente em proclamar o direito à percepção do adicional de horas extraordinárias, tal qual fosse trabalhado o trabalhador, utilizando a regra geral do trabalho remunerado por comissão, aqui entre aspas, por produção, trabalho por unidade de obra. Ao contrário, reconheceu-se a necessidade de que fosse para além do direito positivado e se construísse uma decisão que representasse uma resposta concreta e efetiva, mas também que representasse uma interpretação em consonância com os valores constitucionais. E na próxima decisão, que já peço que você pode passar, por favor, já se percebe que o tribunal estendeu essa mesma compreensão para o colhedor de laranjas. Então, vejam que a tese de fundo é a mesma, é uma outra categoria, é uma outra atividade de cultivo, não mais a cana-de-açúcar, mas se reconhece a necessidade de que o sistema jurídico seja interpretado com
a partir dos valores que estão na nossa Constituição de respeito à dignidade humana. Então, vejam que nós estamos aqui citando, eu citei 2 exemplos oriundos da RT de Campinas, para mostrar que a jurisprudência pode ser, e é, no meu sentido, um importante elemento de construção de interpretações que atendam aquilo que o professor Kazuo Watanabe vem sempre falando, uma interpretação em consonância com aqueles valores plantados desde o preâmbulo, partindo do artigo 1º e chegando também ao artigo 170, de valor social do trabalho. E não fossem esses 2 exemplos suficientes, cita aqui um terceiro exemplo, que pode passar, de uma decisão também bastante de todos nós conhecida, uma antiga decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, que validou uma decisão na esfera civil, que reconheceu que a norma de proteção não pode ser interpretada em desfavor daquele a quem visa proteger. É o caso famoso em que se reconheceu que deveria, sim, a carteira de trabalho ser, o tempo de serviço ser computado em um trabalhador menor de 16 anos, que trabalhou na atividade rural e que não teve a possibilidade de reconhecimento do contrato de trabalho por conta da nulidade da contratação, mas se estabeleceu a produção de efeitos jurídicos de um contrato celebrado em condições tais que não garantiria a esse menor a efetiva produção de seus efeitos. Vejam aqui que a decisão foi toda calcada na interpretação em consonância com a proteção do menor e, evidentemente, o reconhecimento implícito de que se o Estado não foi capaz de dar a esta criança a possibilidade de que tivesse uma infância protegida, não é razoável compreender que a norma de proteção que vela o trabalho menor de 16 anos possa ser interpretada em desfavor daquele a quem ela visa proteger. Esses exemplos históricos são importantes, porque muitas vezes nós temos que estar atentos para algumas mutações, que eu chamo jurisprudenciais, que muitas vezes acontecem com a devida vênia, claro, aqui no ambiente acadêmico, na Suprema Corte. Mas esses precedentes históricos são importantes, porque nos levam também a invocá-los, porque é o próprio Supremo que assim já decidiu, em outras épocas, pelo menos, mas nos permite concluir que há também espaço para a construção doutrinária, jurisprudencial, desculpem, em função daquilo que há como precedentes históricos do Supremo Tribunal Federal, como neste caso do menor de 14 anos, trabalhador rural, que, como eu disse, é uma decisão muito importante. Chegamos, então, a concluir a primeira compreensão do tema, ou seja, o reconhecimento da necessidade, ou melhor, da existência de um direito fundamental a um processo justo, efetivo, concreto, mas também que leve em consideração, ao interpretar a norma, aquela decisão que atenda aos valores construídos a partir da nossa Constituição da República. Chegamos, então, ao segundo tópico. E onde está o juiz nesse contexto, no exercício dos poderes que lhe são assegurados ao decidir casos em que são exigidos dele prestações, ou melhor, exigidas dele medidas que garantam os direitos em sede tutelas de urgência. E eu vou me referir, sem dúvida, peço que pode passar, a previsão que é, para mim, uma das mais importantes normas do CPC de 2015, que é o artigo 139, inciso 4º do CPC, que trata dos deveres do juiz. Eu tenho falado muito nessas normas, nesse dispositivo, porque, para mim, é o dispositivo que mais impacto tem direto na efetividade da tutela jurisdicional, inclusive e especialmente em tutelas de urgência. O dispositivo, se nós todos formos verificar, ele trata de uma maneira muito imperativa a condução do juiz ao dirigir o processo. Quando diz o juiz dirigirá o processo, ou seja, o juiz atuará, não estabelece um comando facultativo. E aí invoca as disposições deste código. E eu remeto o pensamento, quem está comigo aqui agora, ao artigo 1º, quando diz lá que o código exige a sua interpretação a partir dos valores fincados
na Constituição brasileira. Então, aqui é o espaço de construção inteiramente aberto em que o juiz atua exatamente para concretizar aquelas medidas necessárias para a garantia de tutela dos valores consagrados na nossa Constituição. Então, diz lá o inciso 4º, determinar. Vejam, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, ou seja, é seu por dever, portanto, determinar todas as medidas indutivas, isto é, que inspirem, que provoquem, que estimulem, coercitivas, que constranjam, que forcem, que obriguem, mandamentais, que determinem, que ordenem, ou subrogatórias, aquelas que a ordem substitui a pessoa, enfim, a que se destinava a obrigação, necessárias para a garantia, para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Veja que o legislador, se parasse o dispositivo aí na palavra judicial, já seria suficiente para que nós tivéssemos a exata compreensão do que pretendeu ele em estabelecer esse dispositivo. Mas vejam que o legislador foi muito atento e muito cuidadoso nesse particular. Ele se lembrou que no passado já houve um grande debate doutrinário e um maior ainda jurisprudencial no sentido de restringir a previsão contida no anterior artigo 461 e 461A do CPC, as obrigações que envolviam o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, ou entregar a coisa. Ele certamente previu ou se antecipou a uma nova discussão jurídica que poderia surgir, que consistiria em saber se estas normas e esses comandos imperativos também se aplicariam às obrigações de pagar. E ele, então, de maneira absolutamente induvidosa, disse, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, ou seja, 99% das nossas ações judiciais têm por objeto prestação pecuniária exclusiva ou parcialmente, e, portanto, pelo artigo 15 do CPC 2015, não fosse o artigo 769 anteriormente estabelecido, não há como se pretender o afastamento desta norma no deferimento de tutelas efetivas. O juiz deve sim se valer, e vejam, na sequência, pode passar o próximo, que já dizia a doutrina anteriormente ao CPC, e se referia aos artigos 461 e 461A, cuja origem é ao que inspirou o artigo 139, que esse artigo, vejam, estabelece ao juiz de ofício, determinar as medidas necessárias. E vejam, o que orientará a atuação do juiz nesse particular? O reconhecimento pode passar da existência de uma cláusula geral executiva ou executória, para passar para o próximo slide, por favor, executória, capaz de garantir ao juiz a escolha, o poder, o direito de escolher a medida mais adequada para o caso concreto. Isto é, ele, ao fazer, irá verificar, a partir de um juízo de adequação, qual é a medida necessária para que o processo produza o seu resultado final. Isto é, garantia de concretização dos efeitos da decisão judicial. Pode passar para o próximo. E vejam que o CPC 2015, nos artigos 297, 301 e 536, mencionam expressamente este amplo poder de escolha do juiz. O juiz está autorizado para escolher a tutela que garanta o resultado concreto do processo. Adequação no sentido de idoneidade do meio escolhido. Claro, para ser capaz de produzir os resultados que se espera quando se bateu as portas do Poder Judiciário. E vejam que o juiz, no artigo 301, tem mais uma vez reafirmado essa previsão de um direito de escolha, motivada essa escolha pela aptidão
que à medida que ele busca, seja capaz de produzir o resultado que se espera. Na execução, mais uma vez, o artigo 536 menciona resultado prático equivalente, que é exatamente aquilo que se deseja, que é a produção dos efeitos da sentença, pode passar para o próximo, para além do processo, isto é, a sentença que irá produzir, à medida que irá produzir resultados que se espera no mundo dos fatos, na realidade cotidiana. Então, vejam que o juiz, ao assim agir, qual é o critério que ele irá orientar essa sua compreensão? Primeiro, e é importante que o juiz tenha essa compreensão, não se pode exigir na tutela de urgência a cognição exauriente. Isso é impróprio no juízo acautelatório das tutelas de urgência. A cognição exauriente é própria da sentença definitiva do processo, em que o juiz irá, sim, após esgotada a dilação probatória e observado o contraditório, extrair aquilo que o processo lhe produz de compreensão dos fatos. Mas no momento que ele está a decidir uma tutela de urgência, é probabilístico o juízo a ser exercitado. É o confronto entre o que as partes dizem, as provas naquele momento produzidas e o que ele pode extrair em termos de probabilidade, como a consequência lógica que a parte requerente obterá. Não se pode, portanto, exigir uma certeza plena ao pretender uma cognição, uma tutela de urgência. E por que eu chamo a atenção desse aspecto? Porque este é o momento mais difícil na atividade de decidir do magistrado. Porque o juiz de primeiro grau, especialmente, quando estará de posse de um requerimento dessa natureza, eu vou dar um exemplo no final para mostrar, desafiando a coragem dos colegas de Campinas, que certamente, eu tenho certeza que não hesitariam em decidir, mas veja que nós estamos falando de uma decisão que vai exigir do juiz a coragem em decidir. E coragem esta calcada numa previsão que ele não extrairá dos elementos probatórios a certeza que ele obteria após uma cognição exauriente, contraditório observado e exaustão na dilação probatória. E vejam que é importante também salientar, e pode passar para o próximo, que se nós estamos falando em tutelas de urgência, nós temos que observar que já na execução dessa tutela, o Código de Processo Civil de 2015 reproduz parte do que havia no CPC de 73, mas em muitos casos ele inova e estabelece um elemento de ponderação importante para o juiz na atuação da execução, e acrescento eu, na atuação da concretização das medidas de urgência, que é o privilégio do credor, que se pode interpretar como um privilégio daquele que requeriu e obteve a tutela de urgência, e a relativização do modo menos gravoso para quem a tutela se dirige. Isso está expressamente mencionado no Código de 2015 em várias passagens, mas me refiro especialmente aos artigos 797, ao 805, em seu parágrafo único, e 829, parágrafo 2º, e 847. Observem que em todo momento em que o legislador estabeleceu uma espécie, aspas aqui, de privilégio ao executado, ele deixou muito claro que esse privilégio pode ser reconhecido, mas é calcado, deve ser observado nele um elemento de ponderação, que é não acarretar prejuízos ao exequente. Vejam, por exemplo, que o executado pode indicar bens à penhora, mas o Código diz, para que a execução lhe seja pelo modo menos gravoso, mas o Código diz, desde que não traga prejuízos ao exequente. Novamente diz, quando a parte pode pretender que seja substituída a penhora, diz o juiz, pode deferir, desde que não haja prejuízos ao exequente. Então, a todo momento, o juiz na execução, e é o momento em que o juiz vai fazer a força coativa do Estado brasileiro em constranger patrimônio do devedor, ele deve se inspirar por dois valores. A necessidade de que seja assegurado, vejam, a necessidade
que seja assegurado a supremacia do credor na execução, porque ele já está protegido por uma decisão transitada em julgado. O juiz tem que ter a consciência de que a decisão transitada em julgado é o atestado que deu o Estado brasileiro de que aquela pretensão obteve o reconhecimento, a duras penas muitas vezes, obteve o reconhecimento e é necessário, é imprescindível que seja concretizada, que seja efetivada, que a ela seja garantida tutela, a resposta no mundo para além do processo. E, evidentemente, também, o Código disse, observando um outro parâmetro de aferição, que o devedor não tem um privilégio na execução. A execução para ele pode sim ser mais gravosa, desde que, por exemplo, cause um prejuízo ao exequente. Nesse caso, o juiz pode sim determinar uma medida de urgência gravosa ao devedor. E vejam, pode passar ao próximo, que a nossa jurisprudência tem seguido nessa linha. Eu sempre tenho citado nas minhas falas sobre esse assunto, esse acordo do STJ, ministro Herman Benjamin, que para mim é um acordo cuja leitura eu sempre recomendo quando falo de execução e efetividade, porque ele enfrenta várias questões importantes na execução, reconhece a necessidade de que seja assegurada a efetividade do processo como um princípio constitucional vinculado, vejam, às normas fundamentais do processo brasileiro. Ele determina a atuação do Poder Judiciário coerente com esse dever de efetividade, mas o que eu acho também muito interessante nesse acordo é o reconhecimento de que o juiz pode se valer simultaneamente, vejam, simultaneamente, de várias medidas constitutivas, evidentemente, desde que sejam necessárias, e não esgotar primeiro uma para lançar mão de outra. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós sabemos o juiz tem que atuar de maneira diligente para evitar, claro, que a parte se furte e consiga cumprir, faltar o cumprimento da decisão. A nossa jurisprudência, a meu ver, ainda muito timidamente, com devido respeito que tem os colegas que atuam, claro, né, defendem tese oposta, inclusive no nosso Tribunal Superior do Trabalho, ainda muito tímida nessa adoção das chamadas medidas atípicas de execução, vem construindo aos poucos alguns caminhos, como, por exemplo, pode passar para o próximo, a decisão da STI 2, pode passar, por favor, Isaías, Diego, que reconhece, numa decisão da ministra Maria Helena Malman, pode passar o próximo slide, Maria Helena Malman, a possibilidade que sejam aplicadas as medidas atípicas na execução, mas pondera que não podem ser as primeiras medidas, e pondera, Sua Excelência, que essas medidas não devam representar, digamos assim, medidas exacerbadas em face do devedor. Nesse ponto eu até concordo com Sua Excelência, acho que o juiz não pode, de imediato, lançar mão de medidas extremas se o devedor não cria obstáculos na execução. Mas se o devedor, e o juiz tem que demonstrar na sua decisão, está causando obstáculos à execução, impedindo que o processo siga o seu curso regular, ele pode sim, e já o disse o STJ, lançar mão simultaneamente de várias medidas constritivas para fazer com que a execução alcance o seu final. Mas não apenas elas. Lembrando que o artigo 39.4 estabelece uma atipicidade, rompendo com o princípio da congruência, que o juiz pode deferir de ofício qualquer medida necessária para a garantia da ordem que ele proferira. Uma outra decisão também, posso passar o próximo slide, do ministro Vieira de Mello Filho, que reconhece mais uma vez a possibilidade de medidas constritivas, mas, evidentemente, aqui, observando aquela ponderação a que me referi anteriormente. Mas eu quero demonstrar que, embora timidamente, na minha compreensão, a nossa jurisprudência começa a trilhar caminhos de validação daquilo que está contido no artigo 139.4 do CPC, que é o universo bastante amplo das medidas atípicas de execução. O slide ficou pequenininho aqui, o texto, mas eu deixei embaixo para que vocês possam verificar depois a íntegra do acordo. Aí chegamos, então, à última parte da minha fala, pode passar para o próximo slide, por favor, que é o contexto da pandemia. Sim, em que tudo isso que eu disse tem a ver
com a pandemia. Eu começo para mostrar os dados oficiais de hoje: 599.810 pessoas mortas na Covid-19. O que eu estou chamando a atenção para este dado numérico? Porque, na verdade, o juiz não pode deixar de observar o mundo no qual está inserido. Se nós estamos agora na tranquilidade de falarmos e estarmos assistindo este evento em nossas casas, que nesse exato momento há milhões de pessoas trabalhando com exposição maior ao coronavírus, para que nós estejamos no conforto de nossas casas, ou dos nossos escritórios, ou de nossos gabinetes. Eu quero dizer que essa desigualdade que o mundo atual pela qual tem se caracterizado, também se reflete na pandemia. O coronavírus não é democrático. O coronavírus atinge, sim, com muito maior intensidade, alguns setores da população brasileira. Pode passar para o próximo slide. Isso está documentado nas primeiras pesquisas que já se debruçaram sobre os efeitos quando se faz algum corte com raça, com gênero. Agora, de 24 de setembro, pesquisa a partir dos dados oficiais de mortalidade do Ministério da Saúde evidenciam essas pesquisas que as mulheres, os negros e algumas profissões estão com maior incidência, com maior probabilidade de contágio do coronavírus. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu vou lembrar que o juiz, na tutela de urgência, decide com base em probabilidades. E esses dados estatísticos podem ser, por eles, invocados em juízo probabilístico para autorizar alguma medida requerida, evidentemente, por quem esteja estatisticamente inserido em maior risco de contágio. Pode passar para o próximo, por favor, e vejam dessa pesquisa interessante, o DIEESE, foi o primeiro resultado que comparou causa-morte de extinção do contrato de trabalho de 2020 e 2021. Vejam os dados que, por si sós, já são bastante significativos. Ou seja, os contratos de trabalho encerrados por morte do empregado na área médica tiveram um aumento de 204% de 2020 para 2021, primeiro trimestre. Isso se verificou também, pode passar para o próximo, em várias outras áreas. Pode passar para o próximo slide, por favor, Diego. Vejam, por exemplo, que nas atividades humanas em geral, no Brasil, o aumento foi médio de 71,6%. E aí, na área de saúde, 75%, auxiliar de enfermagem, 46%, técnico de enfermagem, 60,7%, quase 61%, enfermeiro, 116%, médico, 204%. Mas se nós fizermos, e essa pesquisa mostra, um corte com alguns estados, pode passar para o próximo slide, por favor, Diego, veremos que esse dado também é muito significativo. No Amazonas, eu citei aqui como apenas um exemplo, no Amazonas, esse dado chegou a 437%. Ou seja, o percentual por si só mostra a difícil realidade de quem conviveu nesse período no Amazonas e estava trabalhando sem que as garantias necessárias para permanecer como nós estamos em suas residências. Lá, o aumento de mortes no trabalho, ou seja, contratos encerrados pela causa morte, de um ano para outro, primeiro trimestre de 2020 e 2021, aumentou 437%, o que, por si só, já é uma tragédia absolutamente inimaginável. E vejam, pode passar para o próximo, decisões judiciais recentemente proferidas, que o juiz teve a oportunidade de enfrentar esse desafio de atender as demandas em função, pode passar para o próximo, por favor, Isaías, as demandas em função de probabilidades que lhe foram apresentadas, né? E por isso mesmo, eu quero chamar a atenção que muitas vezes
ele terá que fazê-lo a partir de elementos de estatística, de dados epidemiológicos, de dados que o levem a compreender, pode passar para o próximo, em juízo probabilístico, que aquela realidade pode estar presente, pode estar imbuída na tutela que ele está a decidir. E por último, tópico, nós chegamos, então, à discussão que já faz parte do Poder Judiciário brasileiro, do exercício do chamado direito à adaptação razoável. Nós todos sabemos que esse direito nasceu na Convenção de Nova York, assim chamada, a convenção que assegura os direitos das pessoas com deficiência, e foi densificada pela chamada Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que pode perfeitamente ser invocada para as pessoas que estejam, por exemplo, a invocar imunodeficiência, idade avançada, mulheres, agora já por lei protegidas, gestantes, enfim, mas eu quero chamar a atenção que muitas dessas demandas podem invocar como fundamento a obrigatoriedade assegurada por estas normas de que o empregador garanta as mudanças necessárias, quando possíveis, para que a atividade seja realizada de modo a garantir, pode passar para o próximo, a menor exposição possível das pessoas que estejam naquelas condições. E chamando a atenção que a nossa legislação estabelece que a adaptação razoável, ao mesmo tempo em que é assegurada como um direito do empregado, também é garantida como um dever fundamental imposto ao empregador. Portanto, é importante compreender que esta norma assegura a possibilidade de que o empregado venha a utilizá-la como base de sua fundamentação para que o juiz seja instado a decidir, no sentido de garantir àquela pessoa condições de trabalho que lhe sejam menos gravosas. E com isto, não passe agora, não passe ainda, Isaías, o próximo slide, eu quero, encerraria aqui a minha fala, mas não quero deixar de fazê-lo sem externar aqui os meus cumprimentos à 15ª região, pode passar para o próximo, por favor, Isaías, pelos resultados alcançados na 11ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que esse ano foi realizada de forma simultânea com a Semana Nacional de Execução. Este ano, eu não acreditava que, confesso de público, pudéssemos superar o expressivo número do ano passado de 1.825 bilhões de reais. Este ano, alcançamos 1.860 bilhões de reais em valores movimentados em uma semana. Isso é muito expressivo, especialmente se nós levarmos em consideração a crise econômica. Pode passar para o próximo, por favor, Isaías, Diego. E aí podem observar, os dados estão um pouco pequenos aí, perdoem-me, mas já estão disponibilizados e serão divulgados com intensidade, estão sendo. O TRT de Campinas foi o primeiro lugar, por exemplo, em recolhimentos para a Previdência, valores liberados por meio de alvarás, esteve em segundo lugar, leilões realizados, esteve em primeiro lugar, pode passar para o próximo, por favor, Diego. Esteve em primeiro lugar também em outros valores arrecadados, ou seja, a performance do Tribunal de Campinas certamente não seria alcançada, os resultados obtidos, sem que também contasse, ou fundamentalmente contasse, com esforço e dedicação de todos os seus magistrados e de todos os seus servidores. Então, é importantíssimo que nós aqui nesse momento, eu não poderia deixar de assim fazer, cumprimentemos todos os colegas, todos os servidores que se engajaram nessa semana, e o TRT de Campinas tem sido um exemplo em todas essas atividades, mas esta em especial foi responsável por praticamente 1/3 da arrecadação nacional, que, digo e repito, eu não imaginava que pudesse ultrapassar o já expressivo resultado do ano passado. Pode seguir, então para o último, pode passar isso também, por favor, Diego.
Eu queria só, Diego, antes de voltar, eu mandei para você um arquivo, mandei há pouco para o pessoal da organização, eu não sei se pode disponibilizar, porque eu tenho duas imagens aqui que eu queria passar antes. Pelo que vi, esse arquivo ainda não está. Eu mandei e peço desculpas. Vê se você tem o que eu mandei há pouco. Eu quero antes de encerrar, eu disse que tinha 2 desafios para fazer aqui os colegas da 15ª região. Se você tiver como receber até para o WhatsApp, posso lhe mandar agora, que não queria deixar de fazer esse desafio. Eu mandei há pouco, antes eu mandei há pouco antes de começar, eu fiz uma provocação aqui, que eu resolvi brincar um pouquinho com os colegas, mas a brincadeira aqui é para desafiá-los à tutela de urgência, né, quando o juiz está instado a decidir com base em probabilidades, com base em verossimilhança, como era a expressão do legislador de 73. Se não tiver, não tem problema, mas não queria deixar de fazer essa provocação aqui para mostrar ao juiz quando muitas vezes ele... São 2 slides que estão no final, após esse último. São 3, na verdade. Aliás, 4 slides. 2, 3 slides. Os 4 últimos, que começam com a matéria de jornal, pelas minhas contas. Se você puder ir, se não tiver, me avise que mande uma mensagem que eu prossigo, enfim, e vai deixar para a última oportunidade. Pode me avisar se você conseguiu receber o novo arquivo? E peço desculpas aos colegas por esta... É porque eu conversei há pouco com o meu colega Guilherme Feliciano, e quando eu falava com ele, aí eu resolvi fazer aqui uma provocação aos colegas e inserir aqui 4 últimos slides na minha apresentação. Mandei, mas pode ser que não tenha chegado a tempo. Eu só queria saber se eu posso continuar ou se eu encerro, enfim. Diego, pode me responder? Pronto. Isto. Só para você não passar agora, após um outro tem um da Anvisa, não é isso? Então, vejam, quando nós falamos aqui em probabilidades, até também em homenagem à querida desembargadora Ana Paula, que é uma das mais conhecidas autoridades no Brasil em direito esportivo, eu disse que o juiz decide com base em probabilidades, com base em dados estatísticos. Então, vejam, uma determinada demanda que o juiz recebe para interferir, por exemplo, em determinada convocação de jogador, escalação de jogador para atuar em determinada partida de futebol. E a parte apresenta, como, claro, né, que eu peguei dados anteriores, mas apresenta dados, elementos de convicção calcados aqui em notícias de jornal, mas indicam que, pelo menos nessa época, que as matérias são um pouco mais antigas, era uma realidade a contaminação em grupo pela aglomeração que é natural das atividades esportivas no futebol, e ele pede para não ser escalado. E o juiz terá que decidir essa matéria à luz de um juízo probabilístico. Pode passar para o próximo, por favor. Então, veja agora esta segunda imagem, que ficou conhecida no mundo inteiro. Peguei aqui 2 jornais, um da Itália e um dos agências de notícias, uma italiana e uma alemã. Imagine a seguinte: o juiz está na sua casa e recebe a demanda de um jogador de futebol, do Sindicato dos Atletas, por exemplo, pedindo que interrompesse a partida de futebol Brasil-Argentina. Imaginem a decisão do juiz naquele momento para evitar que houvesse contaminação em massa das pessoas que lá estavam, porque havia informação, vejam, ele não tem a comprovação, tem indícios, evidentemente indícios suficientes, para que daria a compreensão de que 4 jogadores da Argentina estavam em campo ou foram levados ao estádio e não cumpriram a quarentena. Isso é um exemplo de tutela de urgência, baseada na premissa plausível de que haveria um maior contato das pessoas ou a chance de se contaminar em maior dimensão, com a possibilidade de convivência em campo durante a partida com 4 jogadores, ou até um que ficou na arquibancada, para que sabe depois, que não cumpria as medidas sanitárias que o Brasil adotou, seguindo as decisões, recomendações da OMS. Pode passar para o próximo, por favor? Aqui também a mesma matéria que eu cataloguei, que eu peguei, mas para mostrar
a importância da independência ao decidir, aqui representada pela declaração desse fiscal da Anvisa, que mudou a compreensão no Brasil sobre muita coisa, quando, por várias formas, inclusive disse, não sei se é verdade, que ele foi chamado ao telefone para falar com um determinado ministro de Estado, e ele disse que não iria falar com ninguém, que estava cumprindo a sua função, e com a maior independência fez com que a partida não fosse realizada. Essa imagem correu o mundo e mostrou a fragilização no Brasil de algumas instituições, e, por outro lado, a independência como um atributo inerente ou essencial a algumas atividades. Se esse fiscal não tivesse estabilidade na sua função, não sei se estaria com a mesma garra que estava e que o fez quando foi a campo. E, por último, pode passar, por favor, Isaías? Essa imagem, eu quero que os senhores pensem e vejam estas duas imagens. Reflitam que se eu pudesse transmitir uma mensagem final, eu queria fazê-lo com essas duas imagens, que são imagens que correram também o mundo. A primeira, todos nós sabemos, foi o entregador naquela enchente de Belo Horizonte em 2020, as várias enchentes que houve, enfim, nos últimos dias, nos últimos tempos, em que ele ficou famoso por ter que atravessar este mar com risco de águas de enxurrada, essa enxurrada caudalosa, para cumprir uma entrega, e nesse caso ganharia, se não me engano, 5 ou 6 reais com esta entrega. E a outra, a moderna tecnologia, representada pela entrega via drone da Amazon. Pode clicar aí que tem uma... Por favor, Diego, clique aí na sequência. Viram as duas imagens, pensem agora o que elas têm em comum. E o que as diferencia. Nessa comparação dessas duas imagens, eu quero exortar os colegas que inspirem-se na diferença entre essas duas imagens quando tiverem que decidir tutelas de urgência envolvendo a garantia da saúde no contexto da Covid-19. O que elas têm em comum é a entrega pura e simples. O que a diferencia, pode clicar, por favor, Diego, a essencialidade do trabalho humano. Por trás de tutelas de urgência requeridas está a essencialidade do trabalho humano, que todos nós, como juízes do trabalho, temos o dever constitucional de garanti-la, e assim o fazendo, temos que nos lembrar da efetividade das medidas que eventualmente venhamos a adotar. Eu quero agradecer mais uma vez, e com isso encerro, desejando, primeiro, aos colegas, saúde para todos e suas famílias, e a quem nos assiste sempre. Agradecer a escola pelo convite formulado, agradecer ao tribunal pelo convite formulado. É sempre uma honra estar no TRT 15, tribunal que sempre nos recebe de maneira muito calorosa, muito fraternal e muito amiga. E dizer aos colegas que sempre vejo no trabalho humano a representação da emancipação da pessoa humana. E não nos esqueçamos que o que diferencia a entrega por um aplicativo ou por uma pessoa nas condições que vimos na foto A e pelo robô, pelo drone na foto B, é a presença da pessoa humana. Muito obrigado, desejo um fraternal convívio de final de evento a todos. Foi um prazer estarmos juntos. Muito obrigado. E foi mais uma vez e mais uma honra participar de mais um congresso do TRT 15. Um abraço a todos. Tenha certeza, ministro, que nós temos muitas pessoas, seja pela plataforma do evento, seja pelo YouTube, absolutamente emocionados com a fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência deu uma aula magna, uma aula de direito, uma aula de humanidade, uma aula, acima de tudo,
como é Vossa Excelência, de sensibilidade. Eu, como disse no início, não seria a melhor forma para encerrarmos o Congresso da 15ª Região, que Vossa Excelência tem inúmeros amigos, não poderia ser melhor, com a sua fala, e principalmente falando de efetividade, falando dos poderes do juiz, trazendo a realidade, a efetiva realidade do contexto da pandemia, do privilégio que nós temos, isso eu falo sempre nas nossas correições, de termos a possibilidade de estarmos num ambiente seguro, quando que muitos não os têm, desde o início da pandemia. E, finalmente, após esse maravilhoso passeio que Vossa Excelência e contextualização que Vossa Excelência fez, trazer a nós essa reflexão e esse choque de realidade com o entregador e com o drone. Realmente, ministro, muito, muito, muito obrigada pela sua presença no nosso congresso. É uma honra sempre estar com Vossa Excelência. Um abraço, embaixadora Ana Paula, prazer vê-la bem, com saúde. Um fraternal abraço a todos, bom evento, bom final de evento. Muito obrigada, e eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias.